Como um escravo do Tennessee ensinou Jack Daniel a produzir um dos whiskies mais renomados de todo o mundo, com mais de 150 anos de história, com uma marca avaliada em cerca de 7 bilhões e meio de dólares, na lista das 100 marcas mais valiosas do mundo. Hoje em dia, encontramos Jack Daniels em qualquer lugar, seja nas baladas, drinks, distribuidoras ou supermercados. Mas quem olha a garrafa tradicional nem imagina como tudo isso começou. 1864, os Estados Unidos estava passando por uma guerra civil, um cenário com muitas perdas. Entre elas, o pai de Jasper Newton Daniel, mais conhecido como Jack Daniel. Isso deixou o garoto órfão, já que sua mãe morreu quando ainda era um bebê e ele nunca se deu muito bem com a sua madrasta. Então Jack saiu de casa e foi acolhido pelo pastor Dan Call, um homem religioso com uma grande fazenda e várias pessoas trabalhando nela, com diversas produções como plantações de milho, que é um dos ingredientes para a produção de whisky, e como toda bebida era feita de forma artesanal, demandava muitos gastos como matéria-prima e mão de obra, e como naquela época infelizmente era muito comum ter mão de obra escrava, os escravos se tornaram os principais conhecedores do processo de produção de bebidas. Dessa maneira, Jack, que trabalhava na fazenda, conheceu Nathan Newest Green, o escravo que ensinou ao Jack os processos de destilação e preparação do whisky. Mas o que aconteceu com Nathan? Ele recebeu algum reconhecimento da marca? E sua família? Recebeu algum retorno financeiro em troca disso? Seja bem-vindo ao canal João Publicitário. Nesse vídeo você vai conhecer a história de Jack Daniels pela narrativa de um publicitário. Então, além de você conhecer a história, você também vai entender um pouquinho sobre estratégias de brand, de marketing e um pouco de empreendedorismo. Vamos lá? Depois de Jack aprender a produzir o whisky com Nathan, ele teve a ideia de transformar isso em um produto comercial. E para começar, ele criou uma sociedade com seu patrão, Dan Call, pois ele era o dono da fazenda e já tinha os recursos para criar uma destilaria. Então, em 1864, começou o início da destilaria de Jack Daniels. Jack contratou Nathan como chefe da destilaria. Mesmo com todo o preconceito da época, Jack reconhecia Nathan como seu mentor e assim eles mantiveram uma boa relação. Já o cenário para o mercado de bebidas alcoólicas estava no auge. Com isso, Jack Daniels também estava em crescimento. Isso se deve ao trabalho que estava sendo feito, mas também à realidade da época, porque além da guerra civil que estava acontecendo no país, era um momento onde grande parte das pessoas estavam indo morar nas cidades, um período de urbanização intensa, logo o crescimento das cidades e dos comércios. Então, o consumo de bebidas alcoólicas era extremamente alto. E nessa época o governo não interferia, então não tínhamos um imposto de renda federal e o governo não tinha poder suficiente para se impor. E agora que você entendeu esse cenário, onde de um lado nós temos um consumo de bebidas praticamente desenfreado, sem idade mínima para beber, sem ninguém para regulamentar isso, do outro lado nós temos uma guerra civil, gerando um déficit financeiro muito grande no país. Foi então, em 1862, Abraham Lincoln aprovou uma lei de receita emergencial em tempo de guerra, onde colocaram imposto nas bebidas, onde aumentaram em cerca de 9 vezes o custo das bebidas alcoólicas. E a lógica é que a maioria das pessoas se recusaram a isso, aumentando muito o consumo ilegal das bebidas alcoólicas. A vantagem era de que os comerciantes tinham muito mais lucro por não pagar imposto. A desvantagem é que eles não conseguiam registrar a sua marca, não conseguiam passar uma qualidade no seu produto, porque se você não tem alguma forma de regulamentar, você poderia colocar qualquer coisa naquilo ali. E que era o que acontecia, onde muitas pessoas passavam mal, resultando em doenças ou até mesmo mortes. E Jack Daniels começou a ganhar visibilidade regional, e com o aumento da produção de bebidas, as pessoas começaram a falar de Dan Call. Afinal, nós tínhamos um pastor como sócio de uma destilaria. Isso não era bem visto aos olhos da comunidade religiosa local. E Jack comprou a parte de seu sócio. Logo então, ele abriu 2 salões nas cidades para vender sua bebida e em 1866 se torna a primeira destilaria registrada dos Estados Unidos. Nessa parte da história é interessante analisar 2 pontos de Jack. Primeiro é que perceba como logo no início ele já investiu na sua marca. Tendo a sua destilaria registrada, ele se diferenciou de todos os outros concorrentes e ele deixou de ser um contrabando de bebidas alcoólicas.
Em segundo, ele se preocupou com o seu marketing, o que hoje nós chamamos de os 4 P's de marketing, onde temos um deles que é o produto. Então, Jack e Nathan, pensando em melhorias para o produto, tiveram a ideia de queimar madeira de bordo açucareiro, uma árvore característica do norte da América, e com isso, filtrar a bebida com pedaços de carvão, deixando o whisky levemente suave. E continuando no objetivo de melhoria de produto, a marca investiu fortemente em um recurso muito simples, mas muito valioso: água. Jack comprou um terreno com uma nascente de água por cerca de 2.148 dólares. Isso na época era uma fortuna que muitos se recusariam a pagar. E você deve estar se perguntando, mas o que há de especial nessa água? Nada, é simplesmente água. Ou seja, nada de sedimento ou impurezas, somente a água pura e limpa. E essa caverna é conhecida como a Cave Spring Hollow, o maior recurso natural de Lynchburg. E esses 2 pontos de melhoria do produto foi o que deram origem ao whisky do Tennessee, se diferenciando do whisky de Bourbon. Bom, e sobre Nathan, você deve estar se perguntando o que aconteceu com ele? Bem, a realidade é que como Nathan era nesse ponto um ex-escravo, não era visto como alguém muito importante e não temos muitas informações registradas sobre isso, mas se sabe que ele morreu por volta de 1890. E em 1895, Jack criou a garrafa quadrada com rótulo preto, se diferenciando mais uma vez das bebidas da época, que geralmente possuíam garrafas arredondadas e muitas nem rótulo possuíam. Essa mesma garrafa que em 1904, o Value No. 7, ganhou uma medalha de ouro na Feira Mundial de St. Louis, Missouri. É a primeira das 7 medalhas concedidas ao Value No. 7. Mas afinal, o que significa esse número 7? A verdade é que ninguém sabe ao certo o que significa o number 7. Alguns dizem que Jack estava honrando suas 7 namoradas, mas a história mais provável é que em uma viagem para a Feira Mundial de Whisky em Louis, Missouri, a marca perdeu 7 barris no transporte, então outros 7 foram enviados. Quando esses whiskies perdidos foram encontrados, eles receberam a marcação de Old Number 7, os 7 antigos, para que eles pudessem ser diferenciados dos novos barris. Em 1906 aconteceu algo que marcou para sempre a história da marca de Jack Daniels. Jack chegou em seu quarto para abrir o seu cofre e não se sabe ao certo por que ele não estava conseguindo abrir. Talvez se ele tinha esquecido a sua senha ou se ele estava bêbado, mas o que se sabe é que ele não conseguiu abrir e deu um chute no seu cofre e ele quebrou o seu dedo. E aí você pergunta, mas que relevância tem isso? Acontece que isso gerou uma infecção e 1 ano depois ele acabou falecendo. Sim, Jack Daniels morreu porque ele chutou o seu cofre. Eu aposto que você não sabia disso, né, cara? Mas o ponto central aqui é o seguinte, que Jack morreu sem ter uma esposa ou filhos. Então, como a marca Jack Daniels sobreviveu a isso? Jack deixou toda a sua empresa para o seu sobrinho, Lem Morrow, e ele e seu irmão tocaram a destilaria em meio a um grande desafio, a Lei Seca e a Grande Depressão. E resumindo o que foi esse acontecimento, basicamente entre os anos de 1920 a 1933, a Lei Seca proibiu o consumo de bebidas alcoólicas. Isso aconteceu porque o consumo estava muito elevado, afinal, nós estávamos em um período de pós-Primeira Guerra Mundial, onde as pessoas trabalhavam e sofriam muito, então era muito comum elas ingerirem muita bebida alcoólica. Mas, em 1929, nós tivemos a Grande Depressão, que foi a maior crise financeira da história dos Estados Unidos. Então, o país precisava de dinheiro e resolveu revogar essa lei em 1933, comercializando o álcool novamente. Durante esse tempo, eles deixaram o uísque armazenado em Birmingham, e quando a lei seca caiu, levou alguns anos até que eles retomassem a produção de Jack Daniels, porque os ingredientes estavam escassos. E com a retomada do uísque, em 1941 foi feita a famosa estátua de Jack Daniels em frente à nascente da caverna. Nesse tempo, já estávamos em meio à Segunda Guerra Mundial, por volta de 1944, onde a destilaria cessa a produção para que os recursos sejam direcionados para ajudar na guerra. Em 1965, Jack Daniels foi vendida por 20 milhões de dólares para a Brown-Forman. E você lembra do Nathan? Bem, a sua família não recebeu 1 centavo de todo esse dinheiro, porque por mais que o Nathan
era o criador da receita do Jack Daniels, quando ele morreu, ele estava como chefe da destilaria, mas era como um funcionário e não como um sócio. Embora eles estivessem muito bem em termos financeiros, naquela época não eram os proprietários ou coproprietários da destilaria Jack Daniels, diz Benjamin. E assim, esses milhões de dólares foram passados através de gerações da família de Jack e não necessariamente a família de Green. Depois da guerra, o consumo de bebidas alcoólicas estava no auge novamente, e com isso o famoso rock and roll. Até o momento, Jack Daniels era bem conhecido de forma regional, mas nos próximos anos a marca cresceu muito devido ao rock e ao clássico blues americano, onde eles faziam merchandising bebendo whisky. Logo, o público dessa galera também queria beber Jack Daniels. E mesmo com um movimento punk por volta dos anos 70, eles tinham uma coisa em comum: Jack Daniels como consumo. Um dos principais nomes responsável por isso foi o Lemmy Kilmister, vocalista da banda Motorhead, onde os seus integrantes da banda disseram que ele bebia uma garrafa inteira de Jack Daniels todos os dias. No ano seguinte, de 1989, eles criaram o que eles chamaram de Jack Daniels World Championship Invitement Barbecue. Eles não pensaram bem no nome disso, mas basicamente era um campeonato de churrasco, onde o World Number 7 estava inserido. Isso foi uma estratégia muito inteligente de brand, porque dessa forma você começa a inserir o whisky na vida das pessoas, e esse é um dos pontos pelo qual os seus próximos lançamentos deram tão certos. E já que a gente tocou nesse assunto, vamos acompanhar esses lançamentos. Em 1988, a marca lançou o Gentleman. Já em 97, foi a vez do Single Barrel Select, Jack Daniels de barris selecionados. Em 2008, foi lançado o famoso Tennessee Honey, que é aquele whisky de mel, muito famoso aqui no Brasil. Em 2015, tivemos dois lançamentos, o Single Barrel Rye e o queridinho Jack Daniels Tennessee Fire. E esses dois lançamentos fizeram jus ao aniversário de 150 anos de marca em 2016. Em 2017, a marca lançou o Jack Daniels Tennessee Rye. Em 2019, chegou o Jack Daniels Tennessee Apple. E para o próximo lançamento, é importante analisar como foi a estratégia desse produto. Sempre foi muito comum as pessoas fazerem um coquetel de Jack Daniels com a Coca. Logo, eles identificaram isso como uma demanda e em 2023 lançaram o produto em parceria com a Coca, Jack Daniels e Coca, um coquetel pronto para consumo. Toda marca tem uma história, qual é a sua? Se você tem um negócio, saiba que eu posso te ajudar com o meu estúdio de criação de marcas Quimera Brand Lab, e se você não tem uma marca, eu posso te ajudar com o meu curso de design para as redes sociais. Ambos os links estão aqui na descrição. E agora me diga o que você achou desse conteúdo, me deixa aqui nos comentários. Se você gostou, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo aqui, que é a história de Johnnie Walker, o homem que andou ao redor do mundo. Clica nele e assiste logo em seguida.